seja muito bem-vindo ao Taori Cash. E hoje nós vamos falar com Jaqueline Bueno, da Casa Blanca Investimentos. E é claro, hoje vamos fazer um oferecimento da Fitofórmula, que pôde nos oferecer tudo isso aqui que você vai conhecer. Nós vamos sempre trazer novos empreendedores, novos casos, para inclusive você estar aprendendo mais sobre essa vida do empreendedorismo em diversas áreas. Jaque, conta um pouquinho pra gente como é que foi essa sua conquista dentro do mundo do investimento e como que está sendo essa nova experiência. Sei que é uma transação de carreira, então nós vamos trazer muita coisa diferente hoje para você que está vivendo também esse momento. Então, Vi, eu comecei nesse mundo dos investimentos em 2019, quando eu comecei a fazer investimentos pessoais mesmo. Ainda não trabalhava na área, mas eu conheci esse mundo também por meio do meu irmão, que ele começou a investir e ele me começou a introduzir sobre isso. Achei muito legal todas as possibilidades que a gente tem para trabalhar dentro do mundo dos investimentos, fazer o dinheiro trabalhar para você, enquanto você faz outras coisas, né? Ergue o seu próprio negócio. E aí eu acabei começando a investir de uma forma pessoal. E depois, de uma forma mais profissional, por meio do meu sócio, ele já tinha um curso de investimentos e ele me introduziu a possibilidade de ser assessora de investimentos junto com ele. E a partir disso a gente começou a abrir essa empresa, a Casa Blanca Investimentos, que é hoje. Legal, então a Casa Blanca é uma empresa que assessora pessoas comuns. Não precisa ser milionário, Posso ter lá meus R$50 por mês que vocês vão me ajudar a investir, é isso? Exatamente. Muitas pessoas têm esse conceito errado, equivocado, de que somente com muito patrimônio você consegue fazer investimentos. Mas na verdade é o contrário. Você pode ter investimentos a partir de 30, 40, 50 reais que você já consegue começar a investir. E quanto antes você começar a fazer os investimentos, a entrar nesse mundo, maior vai ser a sua rentabilidade. A gente fala que o tempo ele é o maior aliado nos investimentos. Então, por mais que você não tenha uma grande quantidade de patrimônio, você vai construir ele a partir da rentabilidade dos investimentos. Então me conta aqui, como é que funciona, assim, bem na prática, para quem está assistindo a gente, ter mais essa noção e a gente entender qual que é o primeiro passo. De repente, hoje eu vou começar a investir. O que eu preciso ter para começar a investir? O que eu preciso fazer? Preciso baixar um aplicativo no meu celular? Eu preciso me cadastrar em um lugar? Eu tenho que ligar no banco? Como é que eu começo a investir de fato? O primeiro passo é você buscar uma corretora de investimentos. No caso, a gente da Casa Blanca, a gente tem a parceria, né? A gente é vinculado a EQ Investimentos, que é a corretora junto com o banco BTG Pactual. Nesse caso, procurando a corretora, a gente permite a sua entrada, ajuda a sua entrada no mundo dos investimentos. Então, procurando a corretora, você baixa o aplicativo da EQI, no caso, junto com a Casa Blanca, e a partir do aplicativo você já consegue, de uma forma muito simples, verificar quais ativos que rolando ali a tela, tem inúmeras opções, clica lá nos investimentos e você já começa a comprar o seu primeiro investimento. E nisso entra a assessoria também. No caso, tem milhares de investimentos. E como que faz para escolher qual que é o melhor para você atingir os seus objetivos? Aí é aí que a gente entra. Dentre as milhares de opções, nós, assessores de investimentos, vai escolher qual que se identifica melhor com o seu caso para você conseguir atingir os seus objetivos. Vocês estão vendo? Já dá para começar a investir. E qual que seria o valor mínimo necessário para a gente começar a fazer um investimento? Olha, não existe um valor mínimo, porque tem ações de R$1, tem ações de 20, 30, R$1.000. Então, é realmente de acordo com a pessoa. Qual que é o valor mínimo que você tem para investir hoje? Que você consegue separar da sua renda mensal para fazer os investimentos?
Então, quer dizer que com R$50, R$30, eu já consigo comprar uma ação lá na EQI, que isso já também vai estar começando a criar algum mínimo de patrimônio, é isso? Exatamente. Olha só que maravilha. Então, a desculpa que dá de você não investir, isso é só uma questão de falta de conhecimento e não saber o caminho, correto? E me diz uma coisa, quanto de você hoje já vive esse resultado? Você já sente diferença nesse processo de investimento? Você já viu a sua vida ser transformada nesse momento? Ou você ainda está passando por esse processo? Eu estou passando por esse processo. Como eu falei, desde 2019 que eu entrei nesse mundo dos investimentos. Então, por exemplo, hoje o que de retorno, assim, eu já consigo, com a rentabilidade dos meus investimentos, fazer todo esse reinvestimento, né? Então, o que a gente fala que é essencial para você ver o seu patrimônio crescer de forma exponencial, você tem que fazer sempre esse reinvestimento. Quanto mais investimento você faz, maior você vai ver a magia dos juros compostos que a gente fala. Entendi. E essa bagunça que está acontecendo no mundo, primeiro que veio o Covid, depois veio guerra, isso muda muito as ações, as nossas decisões em relação a isso? Ou esse mundo externo pouco influencia na tomada de decisão, isso é só uma questão emocional, a gente tem que ter meio um equilíbrio em cima disso? Como é que você olha esses eventos mundiais e as ações desse mundo? Como é que um mundo influencia o outro? A forma que o mundo influencia, diretamente influencia os seus investimentos também. Nesse caso, a gente sempre tem que pensar, por mais que os cenários econômicos estão em constante mudança, situações de crises financeiras sempre existiu e sempre vai existir. Em 29, com o crash da Bolsa, em 2008 com o mercado imobiliário, que repercutiu diretamente na Bolsa, agora em 2020 o Covid, junto com a crise financeira ainda, que está se alastrando principalmente nos Estados Unidos. Então sempre vai existir. E a gente sempre tem que pensar em investimentos de longo prazo. Tem uma pesquisa que foi feita de 93 até 2003, que eles verificaram as maiores gestoras de investimento e os investidores, o que faziam repercutir uma maior rentabilidade nos seus investimentos. E o que eles concluíram? Que 94% da rentabilidade da sua carteira é a diversificação dos seus investimentos em diversos setores, em diversos tipos de investimentos diferentes. Acredito que 4% é o timing do mercado, que está diretamente relacionado também a esse cenário macro, e somente 2% é o ativo que você vai investir. Por exemplo, X ação, Y investimentos. Então, você tem que verificar essa diversificação. E a diversificação é longo prazo. E o que isso está relacionado também ao macro, então, né? Porque se o tempo do mercado ele influencia tão pouco nos reinvestimentos que você for fazendo. Por exemplo, hoje, qual que é o cenário hoje da economia? O Brasil está se recuperando muito mais rápido da crise econômica que veio do Covid do que inúmeros outros países, por inúmeras questões. Mas, por exemplo, hoje, com a taxa de juros que está alta e está caindo, o cenário, qual que é hoje para você fazer os reinvestimentos? É você entrar em determinadas ações, determinados investimentos que se beneficiam com a queda da taxa de juros. Entendi. Mas é para você olhar o cenário aqui. Mas também influencia muito o cenário que os Estados Unidos está hoje. Lá a taxa de juros ainda não está caindo, e por não estar caindo, muitos investidores do Brasil estão indo para os Estados Unidos. E nisso, as ações que deveriam estar se elevando com a queda da taxa de juros, ainda não estão, elas estão caindo, porque está tendo muito mais investidores saindo do Brasil e indo para os Estados Unidos. Muito louco, né? Inúmeros setores que influenciam isso,
mas a gente sempre tem que estar de olho para olhar as oportunidades em termos gerais. Porque o que vai trazer uma rentabilidade mesmo para sua carteira a longo prazo é a diversificação. Você ter ativos que se beneficiam em todos os cenários do mercado. Porque enquanto um ativo vai estar ruim, o outro vai estar bom. E você vai sempre fazer esse balanceamento na sua carteira. Então a gente entende que uma ação que abaixa o valor é porque está na promoção ou é porque eu estou perdendo dinheiro? É porque está na promoção, ela está descontada, é oportunidade de compra. A gente sempre tenta trazer esse conhecimento para as pessoas. Em momentos de crise é que surgem as melhores oportunidades. E nesse caso, uma ação que ela está com preço baixo, você tem que analisar se ela está com preço baixo porque ela perdeu o fundamento, a empresa em si está em crise, ou se o cenário macroeconômico, a especulação, o medo das pessoas que deixa de ser racional está saindo, porque eles estão com medo mesmo de tudo que está acontecendo, ou se é a empresa que perdeu o valor. Se for cenário macro e especulação, as pessoas que estão saindo por causa do terror que está acontecendo, você permanece, você compra ainda mais a ação. Porque é um desconto que não visualiza o que a empresa está passando. Agora, se a empresa mesmo perdeu o fundamento, você vê por meio dos balanços que eles proporcionam no mercado, eles deixam, né, no mercado o balanço da empresa. Você faz essa análise, você faz a análise da gestora da empresa, como é que está. Então, se ela perdeu o fundamento, aí é hora de vender ou não comprar, no caso. E no caso aí da Americanas, o que você diria? Devemos comprar ou devemos ficar de olho? O que você acha? Nesse caso, a gente fala que a empresa ela perdeu o fundamento mesmo. No caso, não é que o cenário macro, as pessoas estão saindo de ações porque elas estão com medo do racional do mercado, não. Nesse caso, a empresa mesmo perdeu o fundamento. Eles estão falando que foram realmente fraudes contábeis dentro da empresa. Aí já tem que abrir um olho. Aí já tem que abrir o olho, porque para uma empresa assim, uma empresa que caiu 99%, ela não tem que subir 99% para você recuperar o seu valor. Tem que subir muito mais que isso. Ela vai ter que se reformular internamente. Vai ter que se reformular internamente para ela conseguir. Então, para gerar confiança de novo, a gestão e fazer a empresa se reerguer, isso pode demorar muito tempo. E se acontecer? Claro que para Americanas falir do tamanho que é a empresa, nem é interessante para o Brasil, para o governo, para ninguém que ela fale, porque ela tem muitos fornecedores vinculados a ela, são muitas pessoas envolvidas. A falência dela é muito remota. Então, nesse caso, mas tem que visualizar os fundamentos. Mas a gente não vai conseguir nunca mais ela voltar ali, ou nunca mais é muito tempo, né? Mas vai demorar bastante tempo para ela voltar a ser o que ela era algum dia. Vai ter que se reformular todinha. E me diz uma coisa, trazendo um outro assunto aqui que é muito polêmico, hoje a gente fala muito sobre as holdings familiares. Me diz um pouquinho, me conta um pouquinho de como funciona isso e quando é que a gente deve usar, se tem que ter muito patrimônio para poder usar isso ou qualquer pessoa deve usar, quando é que ele deve procurar, quando é que a gente deve procurar as holdings familiares? No caso, diferente do mercado financeiro, porque a holding já é outra área, né, fora do mercado financeiro. O mercado financeiro, como eu disse, independe do patrimônio que você tem para entrar. Agora, na holding já é diferente. Para você realmente ter uma vantagem em fazer uma holding familiar, é interessante você ter um patrimônio mais elevado, né? Pessoas que têm 1, 2, 3 imóveis ainda não é interessante. Mas uma pessoa que tem 10, 20 imóveis já é interessante, porque o custo inicial não é tão barato para você fazer uma holding familiar, tem muitos custos. Então, para você conseguir fazer isso
e ter um retorno lucrativo, é interessante você ter um patrimônio mais elevado. A gente fala hold familiar, patrimônio, é o que? É só imóveis? O que entra numa hold familiar? Trazer para clareza aí pra gente. O que entra? Empresa entra, imóveis, carro? O que é de fato colocado dentro de uma hold? Olha, os mais básicos, assim, que as pessoas mais têm é geralmente imóveis, veículos. Você consegue colocar em empresas também, fazer uma holding familiar de empresas. Nesse caso, as pessoas usam muito para facilitar no processo de inventário, inclusive, né? Então, vamos lá, eles colocam aí geralmente uma estrutura com os filhos, aí fica na administração da empresa, e sejam os sócios, mesmo os pais e os filhos, né? Aí, em caso de inventário, já não precisa passar todo o processo do inventário para fazer a transmissão para os herdeiros. Nesse caso, só faz a transição da empresa mesmo, o que facilita muito e é muito mais rápido o processo de inventário. E aí já passa os filhos diretamente, já conseguem tomar conta da empresa por causa que eles já são sócios. Então não precisa ter um processo do inventário para transferir. Aqueles 30%, né, dos inventários que a gente é obrigada a pagar de imposto, isso vai ser diminuído, é isso? No caso, você vai ter que pagar, de qualquer forma, para ter a transmissão, porque a empresa ela vai ter que entrar no inventário. Só que a administração ela já vai estar nos nomes dos filhos, entende? Então já vai estar funcionando, não vai precisar parar de funcionar para passar, entendi. Exatamente. E isso se estende a vários familiares ou é um núcleo fechado? Por exemplo, se você tiver tios, tias, primos que se envolvam ali no meio, isso tudo pode ser feito ou é limitado ali, só pai, mãe que funciona? Como é que se aplica isso dentro real, do familiar? Você pode colocar quem você quiser na holding familiar. Quem você quiser, tanto qualquer pessoa assim da família. Tem que fazer parte da família, claro, né? O nome é holding familiar por algum motivo. Então pode se estender para vários níveis da família, primos, filhos, sobrinhos, netos, não interessa o nível de relação, você pode colocar todo mundo lá dentro. Muito bom, hold familiar, agora deu uma clareza, né? Trouxe clareza aí pra gente o que é hold familiar e quando que a gente pode usar. Procurem aí a Jaque, que ela pode dar toda essa assessoria. Mas conta pra mim também, que eu também tô aqui ansiosa para saber, além do mercado financeiro e além das hold familiar, quais são as outras opções que a gente tem no mercado dessa questão de assessoria financeira que a gente pode ter para a gente construir um planejamento de construção tanto de patrimônio quanto de construção de empresa? Quais são as outras opções que a gente tem no mercado hoje? Seguro? Como é que funciona? Olha, para alavancagem e construção de patrimônio, a gente usa muito o consórcio como um veículo, um instrumento para fazer os investimentos. Então, por exemplo, uma pessoa ela compra 5, 10 cartas de um consórcio de um mesmo grupo e conforme os anos ela vai pagar uma taxa muito pequena para ter um capital exponencial grande em um menor tempo. Em vez de você esperar 10, 20 anos, você já consegue fazer isso e a vantagem é que você não precisa, você usa o tempo a seu favor para não precisar dar um lance ou alguma coisa em garantia para fazer o consórcio. E isso diminui muito o seu tempo para você conseguir. Então, por exemplo, daqui 10, 15 anos, o que você não imaginava ter de imóveis, você já iria conseguir por meio de um consórcio. Além disso, um outro meio que a gente usa o consórcio para investimentos é você comprar uma carta de consórcio nesse mesmo esquema de 10 consórcios, 10 cartas de uma vez. E conforme você for sendo contemplado, você vai vendendo essas cartas contempladas. E a hora que você vende, você ganha um lucro, uma porcentagem em cima disso. Então, por exemplo, de um consórcio de até 1 ano, que você consegue ser contemplado em até 1 ano, você consegue vender em torno de 20%
da carta do consórcio. A hora que você vende esses 20%, você tem um lucro de mais de 400%. Que loucura, hein? Isso é muito bom. E quanto que custa uma carta inicial? Temos cartas do quê? R$1.000, R$2.000, R$10.000? Como é que funciona esse valor mais ou menos de investimento? Só para a gente ter uma noção aí se isso é acessível a todo mundo, se você realmente precisa ter um valor separado para poder estar investindo, se essa é uma ferramenta que é de acesso à sociedade, ou você precisa estar em algum patamar para poder acessar isso? Depende realmente do seu objetivo, mas, por exemplo, se o objetivo for comprar um imóvel, a gente já tem imóveis de 100, 200 mil que você consegue fazer esse investimento. Se você quiser ter uma carta para um veículo, a partir de 10 mil já consegue ter a carta para o veículo. Ou esses investimentos para você vender a carta contemplada e ter um lucro, o interessante seria a partir mesmo uns 10, 20 mil reais, você já consegue fazer esse tipo de investimento. Então, se eu vou comprar uma carta de crédito de 10 mil reais, e aí eu vou... E quantas parcelas que geralmente faz? É 12 meses, 24 meses? Como é que funciona? Para veículo, geralmente é 48 meses. E para imóveis, geralmente é de 15 a 20 anos. 15 a 20 anos. E existe alguma taxa de juros que a gente tem que pagar? É mais barato do que pegar dinheiro no banco? Conta pra gente, assim, o que você pensa o que vale mais a pena? Quero comprar um imóvel. Eu não tenho essa questão de tempo, mas eu quero saber qual que é a estratégia melhor. Eu pego o dinheiro no banco ou eu pego uma carta de crédito? Olha, tem a seguinte situação. Consórcio não tem taxa de juros, a gente fala que ela tem a taxa de administração. E um consórcio de imóveis, aproximadamente em 15 anos que você for fazer o pagamento, é 24% de taxa de administração, como se fosse a taxa de juros. E 24% hoje, para um financiamento, é como se fosse 2 anos você paga o financiamento. E só que o financiamento é em 30 anos. Então, o que você vai pagar de 15 anos de taxa de consórcio, você vai pagar em 2 anos a taxa do financiamento. Então, essa é uma das grandes vantagens de você fazer o consórcio em vez de você fazer um financiamento. Entendi. Quer dizer, então, que os bancos estão com os dias contados. Brincadeira. Mas, então, quer dizer que é uma ótima estratégia para que a gente consiga ter um resultado, uma estratégia de criação de patrimônio que não dependa tanto do banco e também que a gente consiga diminuir essa devolutiva do dinheiro para quem é aquele que está nos ajudando. Muito bom, muito bom. Agora eu quero entrar num assunto muito bom, que eu sei que muita gente passa por isso, ainda mais hoje no mercado, nós estamos vivenciando, acho que até uma tendência sobre esse reposicionamento de profissão, de a gente se reencontrar em novos momentos, podermos inclusive criar vários níveis de habilidade. Eu digo assim, né, que antigamente a gente só podia viver uma vida. Nascia e morria em uma vida só. Ou você decidia ser médico, você decidia ser advogado, você decidia ser engenheiro. Então você estudava, passava uma vida fazendo aquilo, se aposentava só naquilo. Hoje não. Hoje, com a facilidade da informação, com a diversidade da informação, com a facilidade do acesso à informação, de você poder aprender, você pode viver várias vidas em uma vida só. Inclusive, você pode ser advogada, agora você está indo para a área de investimento. Como está sendo essa repaginação da sua profissão? Você acha que você vai deixar de ser advogada? Você está somando um conhecimento com o outro? Como é que está sendo esse momento para você? Olha, eu brinco que o direito sempre vai estar na minha vida de uma forma ou de outra. Porque, querendo ou não, sempre a gente fica de olho em como está o mercado e nesse mundo dos investimentos a gente quer buscar rentabilidade e diversificar em todos os meios possíveis. Então, por exemplo, eu estava atuando no mercado de recuperação de créditos, né? E nesse mercado os investimentos em imóveis em leilão é muito forte, né? Então, por mais que
a gente esteja nesse mundo buscando rentabilidade aqui no mercado de capitais, a gente ainda busca diversificação em tantas outras áreas da nossa vida. Então, por mais que hoje eu sou assessora de investimentos, estou nesse mercado, ainda assim busco outras oportunidades de investimentos e rentabilidades, ainda usando o direito para isso nesse caso. Então, e ainda em casos, por exemplo, familiares, ainda estou atuando com alguns outros processos. Então, seria mais algo nesse sentido, algo mais particular e que eu consiga somar a diversificação e ainda assim conseguir investimentos com essa área. E aí, pelo que eu estou acompanhando você, todo esse processo, você não está só apenas fazendo uma transição de carreira, você está entrando num mundo novo que é no digital também. E como está sendo esse processo também, que olha só, é muita coisa nova, transição de carreira, entrar no digital, como é que você está sentindo esse momento? Como é que é estar sendo digitalizada na vida real? Muito desafiador, mas eu costumo falar que sair da nossa zona de conforto e sentir que a gente está saindo, e esse desafio é realmente um momento de crescimento da gente. Significa que a gente está crescendo, a gente está saindo do nosso mundo e realmente expandindo, né? Então, está sendo algo muito bom, estou aprendendo muitas coisas novas e que realmente eu entendo que vai me proporcionar um crescimento muito grande e também trazer educação financeira assim, para as pessoas, trazer diferentes formas de fazer os investimentos, né? Então, como eu falei, além do mercado de capitais, do mercado financeiro, tem inúmeras outras oportunidades que a gente quer atuar junto com as pessoas para trazer mais diversificação do patrimônio e diminuir os riscos que ela poderia ter, né? Então, por exemplo, tem o mercado de capitais, tem o mercado de leilão de imóveis, tem o mercado de consórcio. Então, a gente gostaria de atuar em inúmeras áreas das pessoas para fazer o patrimônio dela crescer. Então, conta aqui pra gente como é que faz para marcar um horário para conversar com você, para que a gente possa, para a pessoa que quiser lá, nosso telespectador, nosso seguidor, que queira marcar uma consulta com você para poder saber como é que faz tudo isso. Conta pra gente como é que é esse processo para ele poder ter mais facilidade, clareza nesse caminho. O primeiro passo é entrar em contato com a gente e a gente marca Fala para eles o arroba aí. Entre em contato comigo no arroba Jaqueline_Canhedo e nesse caso a gente vai marcar uma conversa mesmo, um bate-papo para a gente se conhecer e eu conhecer realmente quais são os seus objetivos. A gente vai ter primeiro a primeira conversa. Nessa conversa, eu vou entender realmente a sua vida, o que você e a sua família está buscando, quais são os seus sonhos a curto, médio e longo prazo. E por que a gente sempre pergunta quais são os seus objetivos de curto, médio e longo prazo? Porque isso está diretamente ligado aos investimentos. Dependendo do tempo dos seus objetivos, é um tipo de investimento diferente. Aí, então, tem essa primeira conversa. Depois, a gente vai buscar a solução. Qual que é a melhor estratégia de investimentos para os seus objetivos de vida? Nessa segunda conversa, a gente vai trazer, então, também, vai juntar os seus objetivos junto com os investimentos e trazer o cenário macro para ver, naquele tempo, qual que é o melhor investimento para você investir e ter uma rentabilidade maior. Então, nessa segunda conversa, a gente vai trazer a solução para você. Trazendo a solução, faz a abertura de conta, a transferência dos recursos para a corretora com a Casa Blanca, e aí a gente faz a alocação dos investimentos de uma forma bem simples, tudo por meio dos aplicativos. Nós enviamos a ordem dos investimentos e você aprova. Sempre você tem a aprovação final. Muito bom. Eu já vou começar a investir agora. Vamos marcar a nossa reunião, então, para a semana que vem? E é isso. Nós vamos, então, já começar o investimento. Quero começar agora, tá? Já fiquei empolgada aqui. Maravilha. Já começar a fazer os investimentos com vocês.
Esse para mim também é um mundo que eu venho conhecendo aos poucos, também pra gente, assim, o empreendedor, o médico, o enfermeiro, o pessoal da área da saúde, pra gente é tudo uma coisa assim, né, bicho de sete cabeças, falou, a gente já fica, Jesus amado, como é que faz as coisas? Mas agora a gente tem uma opção, que é a Casa Blanca, super indico, tá, gente? E vou começar a fazer os meus investimentos aqui, que eu já tô doida pra marcar. Perfeito. Vamos começar aqui, ó, R$1.000, ideia aqui, ó, vamos começar R$1.000 todo mês, tá bom? Um valor, assim, de investimento, R$1.000 todo mês? Pra você, perfeito. Então tá bom, então R$1.000 todo mês, em quanto tempo eu vou ficar milionária? Olha, faz os reinvestimentos, viu? Que você vai ficar milionária com esses investimentos. Então quer dizer que eu vou pegar todo mês R$1.000, a gente vai aplicar lá, e aí o que render desses investimentos eu vou reaplicar novamente, e aí isso vai gerando uma gente, até gaguejei aqui, uma exponencialidade, é isso? Exatamente. Porque a partir do momento que você vai fazendo esses reinvestimentos, vai trazendo uma maior rentabilidade, né, dos juros compostos com o tempo. Então vai chegar uma hora, inevitavelmente, fazendo sempre os aportes mensais, que o 1 milhão vai chegar. Então tá, já vou avisar aqui a Carol, pra gente marcar, e eu tô ficando já empolgada com isso, hein? Agora, quero saber uma coisa. Como é que a pessoa lá de casa, ela pode fazer isso sozinha, se ela quiser? O investimento, investir mesmo. Se ela quiser lá em casa, ela conseguiria fazer, por exemplo, eu não tenho R$1.000, mas eu quero fazer com R$2. Eu vou só entrar lá no site da IQI que ela consegue fazer. Exatamente. Baixe o aplicativo da IQI Investimentos pelo celular. Tanto pelo celular você tem acesso, quanto pelo computador também. Nesse caso, ela baixa o aplicativo, faz a abertura de conta por ali mesmo e vai ter lá a lista de todos os investimentos para ela fazer. E aí, é só ela escolher e vamos dar uma dica só para quem está em casa, assim, que quer fazer, ó, hoje eu quero começar a investir, quero comprar minha primeira ação para dar um pezinho. O que você fala para ela comprar? Se eu for falar assim... Ela tem R$10. Só isso que ela tem. Só isso que ela tem? Só isso que ela tem. Olha, para você que quer fazer um investimento e não tem o conhecimento realmente para definir qual que é melhor uma coisa ou outra, é sempre importante começar pela reserva de emergência. Comece pela reserva de emergência e a partir disso você vai estruturar todos os seus investimentos. E no que investir na reserva de emergência? Geralmente investe um CDB. Um CDB é um investimento emitido pelo banco mesmo, que tem liquidez diária, você já consegue resgatar no mesmo dia se você quiser. A partir disso, você vai... Quanto que ela precisa ter na reserva de emergência dela? Quanto que ela precisa ter? Pelo menos 6 meses de despesas dela. Então, por exemplo, se todo mês ela tem R$1.000 de despesa, então é interessante ela ter R$6.000 no mínimo para ela ter de reserva de emergência. E esses... Como que se fala? Essas... Já ouvi muito falar sobre VGB, não, como que é? Previdência. Previdência privada. Qual que é a diferença do CDB, da previdência privada? O que é melhor tá fazendo investimento? Previdência privada também é uma reserva de emergência? Pode se considerar? Não pode se considerar que é uma reserva de emergência, porque a previdência é mais para longo prazo. Você consegue ter benefícios maiores em geral depois de 10 anos, porque tem a previdência, ela é regressiva, né? Que significa isso? No caso, começa com um imposto muito alto, de 35%, e esse imposto vai diminuindo com o passar dos anos. E a partir de 10 anos tem a menor porcentagem de imposto de renda, a hora que você vai resgatar, que é 10%. E nesse caso, a previdência é muito interessante para as pessoas que fazem a declaração de imposto de renda completa. Declaração de imposto de renda completa, porque investindo 12% da sua renda tributável, você vai ter uma dedução do seu imposto de renda muito grande. Entendi. Então, é muito interessante, daquela renda tributável que você tem. Então, muitas pessoas fazem esse tipo de investimento em previdências PGBL, tem que cumprir alguns requisitos,
para ter essa dedução no imposto de renda também. E aí reduz do imposto de renda. Exatamente. Os impostos. Olha só, várias dicas aí. Então, primeiro passo é ter R$5. Segundo passo é ligar no banco. E terceiro passo é começar a fazer uma reserva de emergência. Depois disso, 6 meses que a gente tenha juntado ali dos gastos dela diário, né? Que ela vai mensais. Aí ela pode pensar em começar a fazer investimento na bolsa, é isso? Então, no caso, porque muitas pessoas, para juntar os 6 meses da reserva de emergência, muitas vezes pode demorar muito tempo, tá bom? Muito tempo, anos, 2, 5 anos. Então, o interessante é ela começar a guardar a reserva de emergência, uma porcentagem, né, da sua renda, e começar em paralelo já fazer os investimentos para ganhar valor e rentabilidade na carteira dela futuro. Então, começando o terceiro passo, né, seria começar com a reserva de emergência, começar com a previdência privada, já começar a ter um pouco de renda fixa e começar a ter um pouco em renda variável também. Sempre essa questão da diversificação. E nunca é uma palavra muito forte, né? Mas sempre evitar, principalmente as pessoas que nunca investiram, ir de cara em renda variável, né? Por quê? Ela pode tomar um susto assim com a volatilidade do mercado. Uma hora sou rica, outra hora sou pobre. É que nem aquele personagem lá da Alto da Compadecida. Tô rico, tô pobre. Tô rico, tô pobre. Aí a pessoa não sabe o que fazer, fica louca, né? Fica louca, acaba ficando com muito medo. E o interessante é que muitas pessoas no mercado, a gente vê que elas agem muito pela emoção. Então, é por isso que muitas vezes, quando a gente fala em ações, vem aquele desespero, vem aquele medo, né, nas pessoas. Porque o mercado financeiro, eles são para as pessoas, funcionam para pessoas racionais. Pessoas emocionadas acabam tomando decisões imprudentes na base da emoção e acaba ou vendendo tudo ou comprando tudo e a hora que vê já está no prejuízo. Então, é sempre bom você ter muito mais racionalidade, olhar bem os fundamentos do que você está fazendo, em vez de partir para emoção. Perfeito, perfeito. Aliás, emoção é algo que precisa ser melhorado, estudado. Tudo que a gente decide na emoção, a probabilidade de dar errado é muito grande, seja dentro da empresa, seja na família, seja com os filhos, seja no amor, não interessa, né? A gente não deve nunca agir na emoção, sempre estar buscando aí no nosso processo de razoabilidade e trazer ali um processo de equilíbrio. E agora vamos falar de um assunto polêmico. Quem acerta? Vamos falar de Bitcoin. E aí, Bitcoin existe, não existe? É uma opção no mercado ou devemos ter medo ou só respeito? Olha, o Bitcoin, ele é realmente muito polêmico. Por quê? Tem pessoas que amam o Bitcoin, tem pessoas que odeiam o Bitcoin. Provavelmente quem perdeu tudo deve odiar, né? Mas o Bitcoin, ele é algo que existe, inclusive tem muitas empresas que já fazem transações comerciais em Bitcoin. Então, é algo que realmente pode ser muito mais utilizado, muito mais comum para o nosso futuro. Tem países também que, inclusive, estão adotando aí o Bitcoin como uma moeda mesmo, né? E não só entre as empresas particulares, mas já estando na vida do dia a dia das pessoas. E o Bitcoin também, muitas coisas, por exemplo, na hora que você vai fazer investimentos em empresas, em fundos imobiliários, você analisa se a empresa, você analisa os imóveis dos fundos imobiliários para ver se realmente está fazendo sentido aquilo. Agora o Bitcoin, ele é algo para muito longo prazo, né? Para você ter resultados expressivos, exponenciais, porque o Bitcoin muitas vezes o mundo pode estar maravilhoso, o Bitcoin pode estar caindo. Não tem muito fundamento para você analisar o Bitcoin. É claro que muitas horas vai fazer sentido o que ele está fazendo, mas o movimento dele, mas outras horas não vai fazer sentido. Então, mas apesar disso, você pode ver que o histórico do Bitcoin, ele está igual uma ação que a gente sempre fala, olha a longo prazo que ela vai crescer.
a gente usa esse mesmo fundamento para quem gosta e quer investir em Bitcoin. Olha a longo prazo, que provavelmente nunca é certo, ele vai crescer. Você acha que a gente está caminhando para um mundo digitalizado de moeda? Você acha que a gente está indo para essa direção? Que o mundo daqui, sei lá, daqui 10, 15, 20, 50 anos, não teremos mais papel e nem moeda normal de país, assim? Olha para a nossa história, né? Antigamente a gente não tinha nada digital e quem dirá banco digital. Hoje em dia eu nunca mais fui numa agência, faz anos que eu não vou numa agência. Nunca tinha visto uma nota de R$200 esses dias só que eu fui receber um valor que eu olhei a nota de R$200 e falei, nossa, né? Então, a nossa tendência é sempre voltada mais para o digital. Então, se já tem países adotando a moeda, e inclusive o Brasil recentemente está falando em tributação do Bitcoin em si, né, dessa moeda, ainda nem se sabe como que ele vai fazer isso direito, mas é algo que já está em vista. Então, sim, a tendência é que a gente use essas moedas digitais. Se o governo já está olhando isso para fazer a tributação, é que um movimento relevante está para acontecer. Então é um caminho, também é um caminho. Até que nem foi tão polêmico assim. É sinal que nós não entrei em muitos detalhes. Sinal que estamos caminhando para este mundo. Olha, eu agradeço demais a sua presença, um oferecimento Fitofórmula, saúde para você e, lógico, o nosso Taori Cash. Muito obrigada, Jaque. Fala mais uma vez seu @, como as pessoas te encontram e também não pode esquecer da Casa Blanca. Obrigada, Vi, foi um prazer estar aqui. E vocês podem me encontrar no @Jaqueline_Canhedo, meu pessoal, e o perfil profissional seria no @Casa Blanca Investimentos. Muito obrigada, uma salva de palmas e agora você vai poder, com certeza, começar a investir e começar a escalar seu patrimônio. Até mais!